Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Cocoa Presbyterian Church, é uma igreja americana aqui na Flórida, na Flórida Central, e eu sou pastor brasileiro, né? Eu e minha esposa, eu pastoreio, somos brasileiros e eu pastoreio aqui uma igreja americana, totalmente americana. Aliás, eu trabalho com igreja americana durante muitos anos, só com igreja americana. E estamos aqui na Flórida. E aí nós resolvemos durante o Covid fazer esse culto em português, né? Não é bem um culto completo, né? Mas algo que pudesse abençoar o pessoal que não podia ir nas igrejas, né? Quando o Covid atingiu, muita gente não estava preparada com internet, culto ao vivo, aquele negócio todo, né? Travou tudo, né? Então nós eu resolvi fazer esse culto aqui em português e pôr na internet para o pessoal que não podia sair de casa, né? Covid vem, Covid vai, a gente continua fazendo. Eu espero que esteja sendo uma bênção para a tua vida, né? O objetivo é te abençoar, te edificar. Nós não temos um culto em português na nossa igreja, não temos nada em português na nossa igreja, né? Só eu e a minha esposa que falamos português aqui. De vez em quando aparecem uns visitantes que a gente fica muito contente que eles vêm na igreja, mas não temos trabalho nenhum, ministério nenhum. Então não tem competição, não tem intenção nenhuma da nossa parte de roubar crente, atrair pessoas, não tem, né? A ideia é realmente te abençoar, fazer isso para que você cresça na tua fé. E durante a semana, de segunda a sexta, eu coloco uma meditação, né, chamada Um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo. São meditações diárias que eu lanço na hora do almoço para abençoar as pessoas durante a semana, né? Então é esse culto aqui e as meditações. É claro que eu também tenho livros, tenho um blog que eu lanço uma meditação todo sábado de manhã. Eu lanço uma meditação no meu blog, né? No blog post, Pastor Lucas Pina no blog post. Então dá uma checada lá também, né? Então a ideia é te abençoar, orar por você e te edificar, né? Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela oportunidade que temos através da internet, Senhor, nos comunicar e abençoar outras pessoas. E pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor dê graça a elas, ó Deus. Que o Senhor faça, ó Deus, de alguma forma miraculosa, essa oração ser eficaz, mesmo para aqueles que estão assistindo algo gravado, muitos dias depois, mas que essa oração abençoe as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Dá graça, dá saúde, abençoa as finanças, ó Deus, nesses tempos tão difíceis, trabalho, família, e fortalece a fé dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece a fé. Cuida, guarda, protege, ó Deus. Protege, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda vez, toda semana, eu coloco uma música, um hino, né? Para te abençoar durante esse momento que a gente tem, né? Então eu tento pegar um hino de pessoas que eu conheço, ou então um hino que se encaixe na mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos ouvir o hino de hoje. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando.
anjo espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Vamos ficar de pé. Pra todo sempre, aleluia. Vamos cantar bem forte. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Cante. Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Ele vem, igreja. Ele vem. É um hino muito bonito, não é? Não, é um hino muito bonito. Eu terminei, né, no domingo passado. É complicado, né, para eu falar domingo passado, porque tem gente que vai ouvir esse vídeo 2 meses, 3 meses antes, então fica meio, né, fora de contexto, não pegou o fio da meada, né? Lidar com a internet é complicado, né? Eu gravo vídeos já há um bom tempo, né? E de vez em quando alguém faz um comentário no vídeo que eu gravei 2, 3, 4 anos atrás. Eu falei, gente, a pessoa só assistiu agora. Então é uma bênção, mas é complicado para, né, quando a gente usa a linguagem, né? Então eu terminei uma série sobre o Natal nos Salmos, né? Uma série de Natal, né? do Advento de Cristo, né? Mas hoje eu gostaria de continuar, mesmo que não estamos mais no Natal. Aí entra o problema mas eu estou assistindo isso em julho, então fica complicado, né? Mas a mensagem é a mesma e o poder da mensagem é a mesma, mas é sobre Jesus Cristo nos Salmos. Vamos pôr desse jeito que aí generaliza, né? Cristo nos Salmos. E é uma mensagem muito importante que a gente precisa entender, né, quando a gente fala dos Salmos, né? Dos Salmos. E eu vou ler para vocês o Salmo 110, que é um salmo extremamente importante, que vocês podem abrir as suas Bíblias e ver o Salmo 110. É um salmo extraordinário, que fala do Cristo vitorioso. Olha o que diz. Davi escreveu esse salmo. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Este é o Salmo de número 110, extremamente poderoso. Eu não sei se você notou, lembrou, conectou alguns versículos desse Salmo com passagens que você conhece que não está nesse Salmo. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra.
pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse instante. Que o Senhor nos dê graça, nos abençoe, nos use para comunicar a tua palavra. E fale com as pessoas que estão assistindo. E revele a elas, ó Deus, o poder da tua palavra, que é maravilhosa. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Para algumas pessoas, queridos, para algumas pessoas, Jesus é um grande perdedor. É um grande perdedor. Não é? Para algumas pessoas ele é um grande perdedor, um fracasso total. Ele nasceu num país insignificante, sob o domínio de Roma. Nasceu numa família pobre. Viveu a maior parte da sua vida como carpinteiro, trabalhador braçal. Foi rejeitado pelos líderes do seu próprio povo e por algumas pessoas, muitas pessoas do seu próprio povo. Foi condenado por heresia, né? Ele disse que era Deus. E foi executado como um bandido comum. Então essa é a história de uma pessoa fracassada. Mas a Bíblia nos conta outra história sobre ele. E todos nós sabemos, não é não? A leitura desse salmo mostra ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o vitorioso, ele não é um fracassado, ele não é um perdedor, ele é um vitorioso. O Salmo 110, esse salmo que nós lemos, ele é extremamente importante para o estudo de Cristo, para o estudo de Jesus, a pessoa de Jesus. É um salmo messiânico. Davi está falando de si mesmo, mas de repente ele não está falando de si mesmo, ele está falando do Messias, do seu descendente que um dia viria e seria o Messias. É um salmo messiânico. Para você ter uma ideia, este salmo, Salmo 110, é o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Não há outra escritura do Antigo Testamento que seja tão frequentemente citada no Novo Testamento. Este é o salmo. Este é o salmo. Para você ter uma ideia da importância desse salmo, ele foi citado por Jesus, ele foi citado por João, ele foi citado por Pedro, o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, citou, o apóstolo Paulo citou, e Lucas, o evangelista, citou esse salmo. Para você ter uma ideia da importância desse salmo. Esse salmo permeia, enche todo o Novo Testamento. É extraordinário. E este salmo nos apresenta Jesus como o vitorioso. Jesus é o Messias. Esse salmo nos diz que Jesus é o Messias e Jesus é vitorioso. Jesus é vitorioso. Na carta aos Hebreus, presta atenção, na carta aos Hebreus temos este texto, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, o que nós aprendemos nesse salmo? O que nós aprendemos neste salmo a respeito desse Jesus que é o vitorioso? O escritor aos Hebreus deixa claro para a gente nesse texto que nós acabamos de ler, né? Que ele foi oferecido para sempre, o único sacrifício, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Essa é uma relação direta ao Salmo 110. O que a gente aprende deste salmo, Salmo 110, a respeito de Jesus? A respeito do Messias. Primeira lição que a gente aprende neste salmo a respeito do Messias é que ele ascendeu, subiu ao poder real. Ao poder real. Depois da sua morte, é muito importante a gente entender isso. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou e ascendeu, foi assunto aos céus. E lá, diz as Escrituras, e diz o Salmo 110, e no Novo Testamento ele é repetido, ele assentou-se no trono, e a partir desse trono que ele conquistará o mundo.
Então é muito importante a gente entender isso, né? O Salmo 110, 1 e 2 diz: o Senhor diz ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um escabelo para os teus pés. O Senhor estenderá de Sião o teu poderoso cetro, tu governarás no meio dos teus inimigos. O poder de conquistar o mundo não é só um poder espiritual, mas também um poder divino. E a cruz é um instrumento, né? O cetro de Jesus, o teu poderoso cetro, é a cruz de Jesus. É através da cruz de Jesus que os inimigos de Jesus vão ser conquistados. Os seus servos são soldados dispostos, os discípulos de Jesus, e nós vamos tratar disso mais na frente. E ele reinará até a vitória universal. Então ele ascendeu quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e o que a Bíblia diz? Ele assentou à destra de Deus. Ele assentou à destra de Deus para quê? Para conquistar, para reinar e conquistar o mundo. Então o projeto só começou, não terminou ali. Começou o projeto de conquista do mundo, de conquista do mundo. Então é extremamente importante que a gente entenda isso, que Jesus nesse momento está assentado à direita de Deus, está exercendo domínio e controle de tal forma no universo, e através de nós ele está conquistando o mundo. Ele está conquistando o mundo. Este salmo também nos fala de algo que é extremamente importante nesse processo todo, e a respeito de Jesus, que ele ascendeu não só ao trono, né, ao poder real, ao trono, assentou-se no trono, mas ele também ascendeu ao sacerdócio, Este salmo aqui nos diz que Jesus ascendeu para se tornar um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Você já ouviu isso antes. Este rei e sacerdote encontrou-se com Abraão e recebeu os dízimos de Abraão. Então esse rei, você lembra da história, ele era um rei e era um sacerdote. É por isso que a Bíblia, o Salmo e depois o Novo Testamento conecta essa pessoa com Jesus, que é um sacerdote, que é um rei que é um sacerdote. Versículo 110, 4 diz assim: o Senhor jurou e não mudará de ideia, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Isso aí é o Salmo 110. Se você for lá em Hebreus capítulo 5, versículo 6, diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,17 repete: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7,21, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O que o Salmo explica aqui para a gente? O sacerdote é aquele que faz expiação pelos pecados. Então Jesus não é só o rei, ele é aquele que salva, é aquele que faz expiação pelos nossos pecados e nos apresenta diante de Deus. Nos apresenta diante de Deus perdoados. Que ele é o que ora por nós diante de Deus. Intercede por nós diante de Deus. E é interessante que o salmista diz que é pela vontade de Deus que Jesus é o sacerdote. Diz, o Senhor jurou, é Deus envolvido, né, é o Pai, né, no caso, envolvido nesse processo todo de Jesus como Messias. É pela vontade de Deus que ele é o nosso sacerdote. Não existe um outro sacerdote. E outra coisa, ele é um sacerdote universal, é o que o salmista diz, né? A ordem de Melquisedeque. Por que o Melquisedeque é diferente do sacerdócio de Arão, por exemplo? Porque o sacerdócio de Arão era restrito ao povo de Deus. O de Melquisedeque, Abraão encontra com ele.
Então está fora da linhagem de Abraão. E é por isso que ele vai além da linhagem de Abraão. É um sacerdócio que expande, cresce, aumenta o alcance, é universal. Por isso que ele é chamado de sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque, porque ele é universal, mas não é só universal, é um sacerdócio eterno. O que o Salmo diz? Tu és sacerdote para sempre, para sempre. O sacerdócio de Jesus não termina. A obra de Jesus não termina, não tem fim, ela continua sendo ministrada, operada por nós na presença do Pai. Jesus, o ministério dele não termina em nosso favor. Essa é a beleza da obra de Cristo a favor da gente. É por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque não vai parar. A obra de Jesus de interceder por nós, de oferecer sacrifícios a Deus, o seu sacrifício a Deus, ele está sempre presente e por isso temos acesso ao perdão de Deus. Porque a obra de Jesus não vai parar. O sumo sacerdote da nossa alma continua intercedendo por nós. Então ele ascendeu ao sacerdócio. Isso é uma lição extraordinária para nós nesse instante, para toda a nossa vida, Então ele ascendeu como rei, um rei que vai conquistar, e ascendeu como sacerdote. Ele é rei e é sacerdote ao mesmo tempo. E ele está assentado no trono. Mas o Salmo fala mais uma coisa que é extremamente importante, que agora afeta a nossa vida, como igreja. Então Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso sacerdote, ele é. Para sempre, ele é rei, está reinando agora. Como é que isso funciona na nossa vida agora? O que o Salmo tem para falar para a gente? O que nós aprendemos nesse Salmo é que ele enviou os seus discípulos, os seus soldados, para conquistar o mundo. Você e eu, nós somos soldados de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos uma função, é aquilo que Jesus colocou na grande comissão para todos nós. Esse sacerdote real conquistará o mundo através dos seus discípulos e da sua igreja. E ele já começou esse processo. Esse processo está em andamento, não terminou ainda. Por isso nós ainda estamos aqui. Esse processo de conquista do mundo está em andamento. Versículo 3 do Salmo 110, olha o que diz. Suas tropas estarão dispostas em seu dia de batalha, vestidos de santa majestade. A descrição dos discípulos é bonita aqui, né? Desde o ventre da aurora recebereis o orvalho da vossa juventude. Jesus deixou muito claro que essa é a nossa função. Olha o que ele diz, Mateus 28, 18 a 20, que é o texto mais detalhado da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora a conexão com o Salmo 110. Subiu e assentou no trono. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Não é só no céu, por um tempo, e depois na terra por outro tempo. É no céu e na terra agora. Toda a autoridade me foi dada, já deu, acabou. A partir da ressurreição, bumba, ele recebeu a autoridade. No céu e na terra. Por causa disso, por causa dessa autoridade que me foi dada no céu e na terra, por causa que eu tenho autoridade no céu e na terra, vá e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a mensagem deste salmo para nós, queridos. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, subiu aos céus, assentou no trono. Ele é o nosso sacerdote que nos salva.
E Ele nos enviou ao mundo com uma missão de fazer discípulos de todas as nações, de conquistar o mundo. De conquistar o mundo. É a nossa missão. Conquistar o mundo para Ele. E Ele já recebeu essa autoridade, no céu e na terra. Agora essa autoridade precisa ser efetivada, no sentido, precisa ser concretizada. E ela vai ser concretizada através do teu trabalho, do meu trabalho, da tua oração, da minha oração, da tua pregação, da minha pregação, do teu ensino, do meu ensino. Nós é que somos os soldados de Jesus nessa conquista. Para ensinar as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele tem nos ensinado, nos ordenado. É uma missão tremenda que está nas nossas mãos agora. Então esse salmo é extraordinário. Jesus não é um perdedor. Ele é o Rei vitorioso. Ele é o Messias. E Ele vai conquistar o mundo. Ele está conquistando o mundo. Usando você e usando a mim. Nós temos muito trabalho para fazer, queridos. Arregaça a manga aí. Temos muito trabalho para fazer. Você é parte desse projeto, eu sou parte desse projeto. Por isso que esse Salmo 110 é um salmo extraordinário. Extraordinário. Extremamente importante para a nossa vida, para a gente entender o que está acontecendo. E o Novo Testamento dá valor a esse salmo, dá importância a esse salmo, não é à toa, porque esse salmo é o salmo-chave na interpretação da pessoa de Jesus. Ele veio, Ele é o Rei, por causa da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, Ele assentou no trono, Ele é o nosso sacerdote, e Ele vai conquistar o mundo, Ele vai conquistar o mundo. É isso que o salmista diz, é isso que o salmista diz. O Senhor vai conquistar o mundo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até lá. Essa é a mensagem. Extremamente poderosa. Leia esse salmo de novo. Ore, medite, que você vai ver que ele é extraordinário. E leia os versículos que são citados no Novo Testamento, baseados nesse salmo, para você ver quão importante esse salmo é, para descrever Jesus para a gente e o nosso trabalho na obra dele. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse salmo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Jesus. Te agradecemos porque o Senhor está sentado no trono, Senhor Jesus, e governa todas as coisas, e toda a autoridade te foi dada no céu e na terra. E agora pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, nos capacite a fazer discípulos de todas as nações, a nos envolvermos na tua obra, na tua igreja, a cada dia e com mais intensidade, Senhor. Dá graça para cada um de nós. É o que nós te pedimos no teu nome, Senhor. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. E eu peço de novo que você se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas, tá bom? Espero te encontrar aqui durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, nos encontramos no domingo que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.